Agora, diretamente dos nossos estúdios, do Ipu pro mundo todo, mais uma super produção da TVB. De Bate-Papo. Oferecimento Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma. E hoje estamos recebendo aqui um grande esportista ipuense, Expedito Ferro. Muitos lhe conhecem aí pela política, né, Expedito? E outros lhe conhecem pelos projetos, pelo esporte, por estar sempre dentro ali, né? Então é um prazer estar recebendo aqui, né, você. E antes de tudo, queria que você explicasse como foi que começou essa paixão pelo futebol. Boa noite a todos. Eu é que agradeço o seu convite, viu Rony, filho? É um prazer imenso poder estar aqui hoje, poder falar um pouquinho da minha vida social, da minha vida nos projetos. E sou grato a pessoas que me dão essa oportunidade, que você sabe que às vezes você sabe fazer a coisa, mas passa despercebido, né, no meio social no qual você vive. E tenho certeza absoluta que a partir de hoje a gente já vai passar a ser visto por pessoas que não têm acesso à nossa vida, ao trabalho que a gente faz, enfim. Eles não conhecem, né? Eles não conhecem. Respondendo a sua pergunta, né, como é que a gente ficou conhecido, que você perguntou, né? É assim, Rony, você planta a semente e essa semente vai te dar o retorno que você precisa ou que você necessita para continuar fazendo aquilo que você tem que fazer. Por exemplo, no esporte, eu morei 15, 18 anos no Rio de Janeiro, mas especificamente envolvido nos esportes. A gente tinha as equipes que a gente montava lá para jogar no futebol de areia, para jogar nos campos society e às vezes para jogar os campeonatos. Só que nós jogava fora, em Niterói. A gente não jogava no centro do Rio porque a gente não tinha, a gente saía para jogar fora. Quando eu vim para cá, eu vim aqui para Ipu em 2001, bem no comecinho do ano, eu vim com sangue fervendo de esporte. E quando cheguei aqui, bati de frente com a turma que tinha umas equipes de futebol muito boas. Era Canudão, na época de Canudão, tinha o Ipuçaba, aí tinha o Fluminense, que era um time de alta, que eu digo de autoestima, aqui no Alto dos 14. Aí tinha o Serrano, na época o Serrano era referência serrana mesmo. Acho que até que os caras que botaram o nome nessa equipe foram muito felizes, porque realmente o Serrano descia representando aquela região ali. E nós tínhamos o Fluminense em alta, mas eu senti que o Fluminense já não estava mais com aquele potencial que o Alto precisava. Aí, pimba, nós lançamos a União, que a gente já trouxe esse nome do Rio. Sim. Inclusive, quando eu fiz União no Rio, que eu botei União do Alto, eu já pensava no Alto dos 14 aqui no Ipu, já foi tudo programado. E conseguimos fazer uma equipe altamente competitiva. De uma certa forma ou não, a gente conseguiu botar medo nos adversários, essa é uma grande verdade. Então, a gente se motivou a investir, participamos de vários campeonatos, a gente foi bem colocado em algum deles. E aí, já ficou o nome, as pessoas já passaram a me ver como que eu gostava do esporte. Não é que goste ou que não goste, mas você tem que fazer as coisas, você tem que procurar fazer o melhor que você sabe, e o melhor que você pode,
para que as pessoas depois lhe dêem uma julgada ou não, dêem uma conferida ou não naquilo que você faz. E como foi que você, porque tem a parte lá dos campos, né, que a gente sabe, né, que hoje sempre foi, né, um ponto de encontro ali do pessoal que gosta de esporte. Como você teve essa ideia, né, de montar uma praça, né, vamos dizer assim, uma praça esportiva ali na mina? Muito bem, ali a gente precisava ter um campo, nós viemos com um nome forte, mas eu descobri que as equipes precisavam de ter campos próprios. Eles não tinham os seus campos, eles tinham o campo, mas não era deles. A qualquer momento o dono poderia surgir e pegar, né, o que era deles e deixar as equipes sem campo. Aí foi o que eu fiz, comprei aquele terreno lá, a minha ideia exclusiva era só essa, de ter um lugar para a gente treinar e para receber os jogos, só que surgiu na época o Campus Society, onde as pessoas, porque a cidade ela tipo foi crescendo, o Ipu foi crescendo, o povo já fica o dia trabalhando, já não tinha mais tempo de treinar naquele horário de 4h30, 5 horas, o Society, né, ficou em chama e foi aonde me cresceu o desejo de investir no esporte. Foi quando nós construímos os Campos Society, a gente já tinha um campo grande, fizemos o Society, continuamos com o grande. Dentro dessa coisa veio a questão financeira, que na época foi muito bom, me ajudou bastante a gente a fazer as coisas devido ao retorno que dava, e basicamente a nossa ideia nasceu dentro disso aí. Primeiramente era só um campo pro time mesmo jogar ali, treinar, né, durante o dia, aí virou... Exatamente, primeiramente a ideia era essa, a gente queria ter um campo nosso, uma estrutura nossa, para quando fosse preciso usar, a gente não ter dificuldade, a gente não ter que perder um campo. Mas só que veio a necessidade da gente ter um local para a gente receber os amigos, como você me disse, virou um ponto de encontro, virou um point mesmo. Aí a gente passou a receber toda a sociedade em peso, a sociedade esportiva em peso, que eram os empresários, as pessoas que trabalhavam, que não tinham tempo para fazer o que eles gostavam de dia e ficou para a noite. A gente chegou a TV de meia-noite ter gente jogando. Porque a gente investiu, a gente fez Campus Society, a gente iluminou. Talvez o que tenha faltado para mim na época foi um pouquinho mais de finanças para poder investir mais na estrutura de campo. A gente não tinha uma grande estrutura. Nós tínhamos muita vontade de fazer, nós tínhamos os campos, mas não tinha aquela estrutura que realmente o nosso público precisava. O que foi ruim para a gente, que hoje a gente já nem tem mais os Campus Society. Hoje a gente tem um Campus Society, que a gente deve aprontar ele agora de novo para poder fazer os projetos. E tem um campo grande, foi quando surgiu as areninhas. Primeiro veio aquela pandemia, que deu uma pancada em muita gente, você não podia encostar em ninguém. Verdade. Querendo ou não, isso deu uma quebrada nos societies. Aí quando passou essa época, aí veio as areninhas, que foi febre naquela época, e hoje ainda é muito bom, as areninhas hoje, porque é uma coisa no sintético, tem uma estrutura bacana, eu vejo com bons olhos as areninhas. Então, basicamente, hoje nós não temos mais aquela estrutura de Campus Society porque teve esse probleminha aí. Mas nós temos um campo grande, inclusive está parado hoje, porque nós fechamos lá para poder, que tinha uma parte que a grama não estava muito fechada, a gente vai recuperar. E se Deus quiser, vamos abrir dia 1º de maio com um torneio do Dia do Trabalhador. E com certeza, Rony, vou lhe convidar para você jogar na equipe que a gente sempre bota uma equipe para participar, que é para manter a comunidade viva, a comunidade participando, torcendo. Que é o que faz eles estarem do seu lado, é isso aí. E nesse dia a gente vai lhe convidar com certeza, viu? Já aceitei o convite. De antemão. E aí, como que é isso? A gente estava conversando com o Antônio Dias no programa anterior e a gente sabe, né, da dificuldade dos próprios times amadores de se manter, tá em algum campeonato. E para você, como é que é organizar algum torneio? Como foi que você iniciou também o projeto com os meninos, né? Eu não sei qual a faixa certa que você trabalha, ou se qualquer faixa indo para lá, o importante é treinar, né? Sim. Você também tem isso. E então explique mais como é que funciona o seu projeto. É assim, e vamos falar um pouquinho do futebol amador. O que eu vejo hoje é que está faltando realmente apoio para o futebol amador. Você não consegue mais fazer grandes equipes. Se você for puxar direitinho, a gente vai voltar de novo lá, tá uma coisinha que o Serrano, que era aquela potência daquele tempo, já não é mais. Certo ou errado? Certo.
não é isso? Porque falta o investidor, falta os voluntários, que são eles que faziam a diferença naquela época. Naquela época nós tínhamos um atleta voluntário, ou seja, ele pagava para jogar. Então, Rony, naquela época, que o Serrano era forte, que Canudão era forte, assistiu o Fluminense, que o União chegou a ser forte, se bem que nós já pegamos um pouco da coisa já inflacionada, mas naquela época nós tínhamos o atleta dirigente, era ele que fazia a diferença. Por isso que o futebol amador era mais rico em valores individuais, até mesmo de competição, os times eram muito fortes. Hoje não, hoje nós temos só os dirigentes, os donos das equipes que são os voluntários, na maioria deles são pessoas que têm pouco poder aquisitivo. Se você parar para ver direitinho, se você perceber, você vai ver que na hora que esses caras todos melhoram de finanças, eles abandonam logo o esporte, porque não compensa. Exatamente. Não compensa para eles ganhar uma coisa e depois ter que dar, né? Na verdade é despesa, né? Exatamente. Então, se você for ver direitinho, você já percebe isso. E basicamente isso é uma das coisas que está enfraquecendo o nosso esporte amador, que eu acho que não acaba. Sinceramente, eu acredito que não acaba, porque tem uns caras apaixonados. Eu vou citar aqui 3 pessoas que são extremamente apaixonadas. O Seu Lico, por exemplo. O Seu Lico é uma referência no esporte poense. O Seu Lico, eu conheço o Seu Lico tinha, acho que 25, 30 anos, eu era criança. Eu lembro do Seu Lico jogando lá no São João. Jogava descalço. Eu lembro bastante do Seu Lico. Jogava descalço, era um cara que não faltavam os jogos, e hoje é dono de time. Ele faz o impossível para manter a equipe. Vasco do Seu Lico. É famoso esse nome. Sim. Paz do Reis, bem aqui em cima tem um cara chamado Paz dos Reis. Ele é uma referência no nosso esporte. Também não é visto, não é lembrado, porque só eles não conseguem fazer o que é necessário para ter uma equipe forte, competitiva. Aí, dentro disso, vem outros nomes bons dentro do nosso esporte, que vieram, que investiram, mas abusaram eu até diria que de ser explorado de uma certa forma, porque o futebol amador é caro. Eu digo isso porque eu fiz equipes competitivas, eu tenho um projeto. Você só consegue fazer uma equipe de projeto boa se você investir. Você tem um projeto, você tem um atleta, mas na hora das competições, os donos de equipe vêm e conseguem levar ele de você de boa e tu só fica olhando. Você não consegue fazer nada para segurar os caras. Porque eles até também ficam curiosos de novidades, eles querem conhecer também ambientes diferentes. Então, basicamente, o que eu vejo que o futebol amador precisava ter ainda era o atleta dirigente. É aquilo que fazia o seu pai, né, o Joel, que eu tenho certeza que ele contribuía lá na equipe dele. Ele era jogadorzão, não é se ainda estiver atuando, porque hoje não morre mais. Hoje o atleta não morre mais, mano. Hoje tem 50 anos. Sabe? Master aí, né? Antes só tinha o futebol com 30 anos, o jogador era velho, jogado no lixo, não era? Acabava, né? Não, estava morto. Agora não. Com 35 anos tu vai pro Master, que é de 35 para lá. Os caras não satisfeitos criaram o quarentão, que você faz hoje os campeonatos de 40 anos, dá gosto das equipes jogar, porque são atletas realmente capacitados. Eu diria que a nata do esporte está no quarentão. A nata está no quarentão. Nível alto, né? Nível muito alto. Do dia, cara, eu estava vendo um jogo que eu até já fiz o campeonato, eu estava vendo. Os caras investem tanto que trouxeram Danilo Pitbull por mais, só jogador grande, meu amigo. Jogador profissional, os caras trazem também. E agora os cinquentão. Agora os campeonatos de cinquentão, está tendo o campeonato cearense de 50 agora. Os caras criam aí as coisas e botam. E no ano passado participou, no ano anterior também. Quer dizer, então hoje o atleta não morre mais, se ele quiser. Ele pode ir a ter 50 anos jogando futebol. Se eu for citar para você vários nomes aqui de cracaço jogando muita bola com 50 anos, a gente tem hoje jogando em alto rendimento Edu, que tem mais de 50 anos. A gente tem um filho, lateral, que também só vem aparecer depois dos 40, porque tem que ter um investidor para o cara aparecer. Então, quando a gente conseguiu manter aí Master, 40 e 50, é que a gente descobriu a importância que tem de você investir no futebol amador, porque senão esse povo morre logo. Aí, assim, quem gosta, né, às vezes vai, por exemplo,
para um jogo, né, algum campeonato, e vê que tá fraco, aí vai para outro, aí começa a insistir, a pessoa vai desanimando, né, com o tempo, vê que realmente não tem esse investimento, ou o pessoal não tá nem aí para fazer, aí acaba também desistindo, perde o gosto, né? Sim, mas uma coisa que eu acho que ainda pode melhorar demais né, dentro disso que a gente está falando aqui, é o apoio de gestão. Gestão é imposta. É muito importante no esporte. Se a gente tiver, se os gestores tiverem essa preocupação com o esporte amador, não precisa dar muita coisa, só precisa dar um suporte. No transporte, né? Já é muita coisa o transporte, que é uma das coisas, cara, hoje do futebol é o transporte. Qualquer viagem hoje é R$300, R$400, né? Então é caro. Mas a gente fica vendo aí, se você investir, Expedito, mas investir em jogador de 50 anos não é no jogador, é numa categoria que precisa manter viva a história do nosso esporte. Verdade. Você está investindo em história, você está investindo em vidas. Hoje os atletas, Rony, com 50 estão todos jovens. Vê que no Guaraciaba tem um cara que tem, eu acho que ele tem 60 anos, o Chagão. Me permita, Chagão, falar do seu nome, o Chagão. Você conhece o Chagão Balão? Não. Ele é zagueiro. O cara tem 60 anos, mas ele é um monstro na categoria dele. Não parece, ele né? joga, ele joga contra jogador de 40. Um cara que tem 60 anos joga contra um jogador de 40, são 20 anos de diferença. É muita coisa, não é? E aí você tem um Chagão daquele, aí você vem para ir pro de novo, vamos vir pro de novo. A gente tem um Cleito com 50 anos, acima do peso, cracaço de bola. Tudo bem que foi profissional. A gente tem o João de Deus, mais de 50 anos, mas ele é uma papilha, né, fininho? Cracaço de bola. A gente tinha bem pouquinho tempo aí, a gente tinha vários jogadores jogando em alto rendimento. A gente tem o Edu, como eu já falei, voando. A gente tem vários jogadores. Então, isso aí, o que é isso? É o trabalho que é feito em cima da categoria. Aí vem pro 40, como eu já disse, é a nata, né? Onde tá os caras que saem do Master estão lá. O futebol de mais jovem, já hoje para mim, no meu modo de ver, o futebol de 20 a 30 anos já deixa mais a desejar, porque muito atleta já trabalha. Ele já não tem o tempo suficiente para treinar. Se ele não tem o tempo suficiente para treinar, ele não consegue render. Quem são um destaque hoje no futebol ipoense? A gente pode citar aqui alguns, não pode. Um destaque hoje, sem nenhuma dúvida, é o Raí, né? Jogou profissional, tem base de profissional. Sim. Então esse cara é diferente mesmo. O Gordo hoje é uma grande referência, querendo ou não. O Gordo hoje é uma grande referência. Você não pode deixar de vir num momento como esse e não destacar os nomes dos caras que realmente são diferenciados, né? Vários nomes que poderiam estar em destaque hoje, aquele que você poderia ser um destaque hoje também, Rony, no meio desses caras que estivessem, mas você tinha que trabalhar para viver. Sim, você teve que investir na sua vida, porque senão você não consegue viver no padrão que você quer viver. Futebol é uma escolha, né? Exatamente. É uma escolha, se você faz a escolha do futebol ali, como você falou, você tem que ter um investidor por trás. Tem que ter um investidor. Principalmente nesse quesito, né? Sim. Ou você se dedica totalmente ao futebol, ou não se dedica. Não tem como fazer, assim, amador, sendo amador dá, né? Mas se você quer ser um profissional, você tem que se dedicar 100% ao futebol. E ainda tem alguma chance de não dar certo, né? E ainda a chance de não dar certo é muito grande. É uma incerteza grande. Então, ou você fica nessa incerteza, ou você vai procurar ali mesmo o seu pão, né? Trabalhar pelo seu pão. Ó, por exemplo, vou te dar aqui um exemplo bem curtinho aqui. O Caio, meu filho. Meu Caio, ele foi convocado para fazer uns testes lá no Tiradentes. Ele ficou 6 meses no Tiradentes, o Caio. Mas aí o Caio estava naquela época fechando para fazer a faculdade. O Caio tinha um sonho de se formar, que é o sonho de todo mundo que estuda, é se formar dentro do curso que ele quer. Aí, pai, como é que a gente faz? Quando ele estourou o joelho, nós não tínhamos recurso para fazer uma cirurgia de imediato com ele. O Caio veio do Tiradentes voando, só que veio com o joelho estourado. Aí eu disse, filho, vai estudar, que é mais garantido. O Caio está formado hoje, advogado, já está trabalhando. Foi uma certeza. Mediante o que você disse, se eu vou ser jogador, eu vou ser jogador ou não, é uma incerteza. Você não vai investir numa incerteza. Você pode ser bom e pode não ser jogador, né? Pode profissional. Não ser jogador, porque faltou o investimento que você disse, que é o trabalho de empresário, né? E o Caio hoje, investiu certo, já está formado, já está trabalhando, já está vivendo por conta de sua formação. E por que saíram do esporte para falar do Caio? Porque é um atleta que teve que escolher entre jogar ou estudar. Diferentemente de quem tem estrutura,
que se não der certo como jogador, com 23, 25 anos não deu certo, mas o pai tem a condição, vamos fazer os cursos que você quiser, porque hoje você vive, a nossa estimativa de vida hoje é para 80 anos, que antes era 70, mas aí como teve esse investimento no esporte, nas categorias, e aí nosso povo já ganhou essa subida, hoje já muita gente sonha em viver 80 anos, por exemplo, eu quero viver 80, porque eu sou atleta, não sou atleta de jogar campeonato, mas eu estou dentro dos projetos. Sim. E eu tenho um pensamento, se eu me livrar aí dos acidentes de trânsito, das balas perdidas, dos AVC, dos infartos, vou chegar aos 80, né? Com certeza. Eu digo isso todo dia para os meus filhos. Se eu me livrar dessas 4 ou 5 coisas aí, eu não tenho dúvida que eu vou chegar aos 80. Mas chegar aos 80 não é chegar aos 80, é chegar aos 80 bem. Sim. Saudável, podendo andar, podendo fazer os projetos, podendo fazer, né, tudo aquilo que você gosta dentro e fora do esporte. A gente já falou do cinquentão, né, quarentão, o pessoal aí que está atuando, né, entre os 20 e 30 anos, e os projetos com crianças. Sim. Como é que funciona, quando foi que você pensou, hoje eu vou começar a trabalhar com crianças. A gente tem atualmente alguns projetos também, né, em desenvolvimento, alguns bem avançados. Como você vê o olhar assim, para as categorias, né? Sim, olha, foi assim. Aí, detalhe, eu ainda tive o privilégio de estar com você lá, né? Uma coisa me chamou a atenção, e o que foi? Nós tínhamos campos, nós tínhamos as bolas, nós tínhamos o uniforme, nós tínhamos quase tudo. O que nós precisávamos? Do material humano. A minha comunidade, querendo ou não, eu vou dizer isso, era uma comunidade, na época, que precisava de um projeto. A gente precisava trazer a criança para dentro do esporte. Como é que faz isso? Você cria um mecanismo. E você começa. Se você não começar a sua casa, onde você não faz a sua casa. E o projeto é do mesmo jeito. Aí eu vi os caras ali fazendo, mas eles não tinham tempo, eles não tinham estrutura, eles não tinham a bola, eles pediam meu campo, eles me pediam a bola. E eu disse, se eu tenho tudo, por que eu não faço eu? Aí foi quando surgiu, que eu vi que precisava mesmo, foi quando um dos caras uma vez teve que viajar e eles não vieram. Eu perguntei, por que você não veio hoje? Não, o cara lá viajou, não pôde vir. Não, agora eu vou entrar em ação. Aí você tem que investir. Aí tive que comprar umas 10 bolas, né? Tive que dar uma cuidada melhor no campo, chamei as crianças e começamos. Foi onde eu vim entender que o projeto ele é extremamente necessário na vida das pessoas, principalmente aqueles que necessitam dos projetos. E o que é isso, de necessitar? Por exemplo, hoje nós temos o celular. O celular veio para melhorar muita coisa, mas ele tirou demais, ele quebrou demais o foco que os jovens tinham pelo esporte, seja ele qual for o esporte. O celular quebrou demais. Por que eu digo isso? Porque assim que eu comecei meu projeto, eu comecei com um pouco menino, comecei com 10, 15, mas eu cheguei a botar 100 garotos no meu projeto. Aí foi quando explodiu a onda do celular, foi onde eu vi que haveria necessidade de continuar com os projetos. Para a gente tirar a criança 2 horas de perto do celular, 2 horas de longe do xilito, naquelas 2 horas ele sairia de perto dessa coisa e vinha para dentro do esporte, que é aquilo que a gente faz. Eu tenho entre 10 e 15 anos envolvido nos projetos. Ainda não consegui explodir justamente porque falta investir mais, falta as pessoas me verem mais, principalmente os pais que têm os filhos envolvidos no nosso projeto. Por exemplo, a gente tem vários jogadores hoje que estão jogando muita bola no Ipu, em destaque, que passaram pelo meu projeto. Começaram lá, né? Começaram lá e eu vou assistir jogos escolares porque eu gosto de ver. Aí os caras vão falando comigo assim, tá todo mundo jogando, essa categoria pequena, uma boa parte está no meu projeto hoje, muita gente está no meu projeto hoje, e os abertos, que a gente chama aberto, é os que já estourou a idade, né? Sim. Acima de 17 anos. Muita gente que era do nosso projeto. Tá cheio de jogador hoje jogando nas equipes que era do nosso projeto, por exemplo. A gente está vendo aí, você falou, você, Ezequias e outros mais, né? Tem garoto que hoje do nosso projeto
que vinha da Santana, que vinha lá da Baixa Larga, ou, por exemplo, o Castro. O Castro tem um garoto que trazia para o projeto, agora acho que está no do Sérgio. Nós temos um garoto que veio para o nosso projeto, que é o Hernandes, filho do Evandro, ele é de Santa Quitéria, ele mora depois de Vajota, depois da frente. O cara traz o nosso, ele traz ele para o nosso projeto aos sábados, ou seja, então, essa é isso que motiva a gente a continuar com os projetos. Outro dia até postei uma foto e botei assim, quem faz projeto está preocupado com o futuro desse povo, né? Principalmente das crianças. E assim, Expedito, também tem a questão do olhar, né? Porque você falou do rapaz lá de Santa Quitéria. Aí, às vezes, uma pessoa de fora, ela consegue enxergar a importância do seu projeto, o tamanho do seu projeto, e uma pessoa de casa andar a tal importância que deveria ter, sim, né? Sim, é isso que eu digo todo dia para as pessoas. A gente, às vezes, esquece de olhar para o nosso jardim, para olhar para o jardim dos outros, e os frutos bons estão no nosso jardim. Verdade. Isso eu gravei. Quando eu fiz o curso normal, eu gravei uma coisa que eu carrego pro resto da minha vida, isso aqui. Não vá tentar pegar as borboletas no jardim lá do seu vizinho, não faça isso que é tempo perdido. Faz o seguinte, faça um jardim bonito, que elas vão vir tudinho pro seu jardim, sem você chamar. E é uma verdade, mano. Isso eu gravei e eu não posso esquecer isso, porque é uma grande verdade. E o que é que falta pra gente? Eu não preciso crescer, eu não preciso explodir. O que eu preciso é continuar trabalhando com essas crianças, dando aquilo que eu posso dar, porque o meu pagamento é quando eles reconhecem, é quando eles sabem que estão lá do meu lado. E a coisa mais gostosa ainda, é o respeito que eu tenho por eles, e esse respeito vem também deles por mim, que a gente não consegue. Lá eu não permito palavrão. Palavrão é cortado na hora. E eu não preciso fiscalizar. Eles se fiscalizam. Quando um menino daquele fala uma palavrão, ele já vem fazer a denúncia, e eu aceito a denúncia, vou verificar. Você não pode aceitar a denúncia e não verificar que você está se abstendo de ver uma verdade, né? Verdade. Aí quando eu recebo uma denúncia, Expedito, fulano de tal falou isso. Eu vou lá, é verdade o que ele disse? Porque se você mentir, é muito ruim para você. Às vezes o cara foi mal, desculpa. Então ele confessou. Então a gente faz isso. Eu estou super satisfeito com a ideia do projeto. Eu não reclamo de nada. Não reclamo de nada. Quem quer as coisas tem que lutar mesmo para ter aquilo que quer. Eu pretendo melhorar, se Deus quiser. A gente está agora fazendo aqui na Areninha, a gente já está tendo até esse apoio logístico, a gente já tem hoje a Areninha ali, através da secretária Luana, ela abriu esse espaço para mim. Quando eu falei para ela que eu precisava de um espaço, ela disse, fique lá, quando você precisar. E eu estou usando aos sábados, até dia 1º de maio eu vou estar aqui direto na Areninha, porque dia 1º de maio eu vou abrir com o torneio à tarde, mas primeiro eu abro com as minhas crianças de manhã, lá, que é porque eles ficam me cobrando, vamos levar para o seu campo. E melhorar o nosso campo, essa é a que a gente pretende. Mas nosso projeto está vivo, vocês pais que estiverem ouvindo ou que ainda vão ver isso aqui, se tiver um filho em casa, se ele tiver 7 anos, traga para o nosso projeto. Com 7 anos nós acolhemos ele. Não se preocupe se ele é bom de bola, se ele é ruim, se ele é gordo, se ele é magro. Tire isso da sua cabeça. É 3 meses o prazo que a gente pede, Rony, para deixar o cara chutando dentro daquilo que a gente quer. Sim. Não daquilo que você... Não. A gente pede 3 meses. Me dê 3 meses para a gente deixar o seu filho tocando a bola, conduzindo, chutando e sabendo que ele fica competitivo naturalmente. A partir dos 3 meses ele já vai entrar em competição. Então, basicamente é isso que a gente tem em mente para os nossos projetos. É melhorar, investir mais, pedir aos pais que acreditem mais no nosso trabalho. Graças a Deus eu tenho sido feliz até aqui, a gente não tem tido problemas. As contusões, acidente dentro de campo, isso nunca vai acabar, tem mesmo. É normal, né? É normal. Mas graças a Deus, dentro do nosso projeto, nunca saiu um comentário ruim, que isso é outro prêmio grande que eu tenho tido. E assim, né, o futebol, ele tem a capacidade de ter um projeto desse e você não envolver sua criança, né? Você, por exemplo, falou que tá pegando a criança ali, né, da comunidade, porque necessitava quando você iniciou, né? Mas ele envolve a família toda, né? Envolve a família. Bem como você falou, então a gente faz o seguinte, a gente pega ele com 7 anos, aí vai trabalhando ele, quando é com 17 anos, a gente tira ele. Por quê? 18 anos ele entra numa fase
pré-adulta. Quando o atleta tem 17 anos, até completar 18, ele é um adolescente. Ele saiu da criança com 12, entrou na adolescência com 13, até os 17 ele é adolescente. Com 18 anos, ele já acha que sabe tudo, é maior de idade, ele acha que é maior de idade com 18 anos. Às vezes o cara tem 30 anos e não é maior de idade. Às vezes o cara tem 15 e já é maior de idade. Isso vai depender muito do ser. Às vezes só cresce no tamanho e na mentalidade, né? Ainda. Isso, ele tem 18 anos, mas ele tem uma cabeça de 13, 14. Então você tem que entender isso. Às vezes o cara tem 20 anos e está lá, né? Porque ele não fugiu. Eu não vou citar aqui nenhum nome, talvez não caia bem, mas você sabe quando o cara tem 20 anos com a cabeça de 15. E você sabe quando o cara tem 15 anos com a cabeça de 20. Então esse tem 20, porque ele pensa como adulto. A gente pega o atleta com 7 anos e com 17 ele é comunicado que ele não tem mais a obrigação de vir. Se vier, a gente não vai excluir o cara, mas ele já sabe que ele já fez a sua parte ali, porque nós não temos mais o poder de dominar, as leis já não estão mais tanto do lado dele, porque ele já entra numa fase que ele é responsável por si. A partir dos 18, o ser humano já é quase responsável por suas decisões. E a gente já tira para não dar problema também. Hoje, qual é a média de crianças assim que você trabalha, né, no seu projeto, a quantidade? Nós temos diversas, né, mas a nossa meta mesmo, a gente vai por categoria. Nós temos a turminha de 7, mas está entrando menino com 5, 6 anos. Os pais me procuram, a gente conversa e aí leva, mas a gente comunica, olha, ele só vai entrar mesmo no hall dos outros a partir dos 7, porque com 3 meses a gente já consegue botar os caras para fazer alguns exercícios coordenados. Você percebe quando o atleta tem coordenação, na hora de você botar em prática alguns exercícios, né? Um alongamento, aquecimento, um passe de bola, uma condução, tudo isso você consegue, a partir dos 3 meses a gente já consegue ter uma noção de quem tem jeito ou não. Então a gente tem hoje os meninos de 7 anos, mas a gente já bota ali todo mundo para a faixa dos 10 anos. Aí o 10, 13, 15, e esse 15 alonga até os 17 anos. A gente bota eles ali, não bota ali direitinho na idade não, porque senão você não tem a demanda que você precisa para você fazer os trabalhos. Mas a gente está bem servido, eu sempre posto as coisinhas, a gente está bem servido. Tenho recebido algumas falas do pessoal que parece que eles encontram, não sei se estão passando e vê, já muita gente entra em contato comigo, pessoas oferecem ajuda. E eu digo, eu sempre digo, quer ajudar o nosso projeto? Dê uma bola, dê uma chuteira. Na hora que dá chuteira a gente já doa na hora para o atleta que não tem, a gente sempre faz isso. E quando a gente tem material que a gente não quer mais usar dentro do projeto, a gente vai doando, porque o atleta gosta de vestir a roupa do projeto. Sim. Todo mundo gosta. Eu sempre, Rony, se você perceber isso, no futebol amador, se o cara puder, ele leva a roupa do time para casa. Se der certo. Verdade. Né? Ele quer chegar em casa uniformizado. Então eu descobri que o atleta gosta de vestir a camisa do time que ele está atuando. Ele quer aparecer com ela. E a gente sempre faz isso também, a gente sempre faz essas doações. E assim, você até falou também, questão de doações, né? Um dia você me falou o valor lá X, né, que tinha de despesa ao final do ano, né? Todos os anos. Eu tenho uma despesa X por ano com o projeto social. E assim, eu fiquei impressionado. Vamos falar que não, mas é uma verdade 100%. Olha, eu às vezes eu digo assim, rapaz, como é que pode? Eu gasto desse tanto de dinheiro com o projeto social e a minha casa precisando de uma pintura, a gente brinca, né? Mas Papai do Céu foi muito bacana comigo, eu sou grato demais por ter um projeto, por ter a criança que participa do meu projeto, por ter uma aceitação. Eu sou muito grato a Deus por ter me colocado numa cidade que me acolheu de coração, de ter tido o prazer de conhecer pessoas que fogem um pouquinho do meu contexto social, porque o meu contexto social, eu diria que eu estou no contexto social das camadas, tenho baixa renda, tenho a média, eu acredito que eu estou no baixa renda, eu vou me colocar aqui no povão, eu estou no baixa renda, mas eu conheço pessoas que me deram a oportunidade de conhecê-las na média, e isso é um prêmio, eu me considero um prêmio, porque é muito gostoso, Rony, quando você chega num local e que a pessoa te chama pelo teu nome, né? E eu também sou grato por ter conhecido pessoas como você, que eu vi crescer, que você tinha todo o potencial para ser um jogador de futebol do nível profissional, mas como nós conversamos aqui no começo da nossa conversa, faltou oportunidade, faltou investimento, você precisava viver, não é assim? Senão você estaria explodido, você é um garoto, você estaria hoje aí, com certeza, jogando aí no meio do mundo, em alto rendimento.
E alguma história, Expedito, que durante esse período, né, de projeto, alguém que você sabe que mudou de vida, não assim, eu não digo mudança financeiramente, né, falando financeiramente, mas a pessoa que mudou de vida, às vezes ela estava seguindo no caminho errado, né, e você sabe que isso aconteceu, né? Alguma história que marcou? Rapaz, tinha um atleta no nosso time, eu não vou falar o nome dele aqui, mas se ele ouvir um dia essa entrevista aqui, ele vai lembrar, ele chegou no meu projeto, ele era criado só pelo avô dele, e... Expedito, eu posso participar do seu projeto? Pode, vem. Só que no segundo dia de treino dele, na fila da água, porque a gente tem assim, a gente não permite palavrão, tem a água, mas tem que pegar a filinha dele. No dia que a gente vai doar um bolo, um refrigerante, tudo na filinha, para não haver o atropelamento, né? Para não haver o cara ficar na fila e não ganhar, a gente espera que o respeite. E um desses atletas parece que não quis respeitar a fila e foi chamado a atenção e ele deu um soco no colega e derrubou. Eu fui chamei e disse, rapaz, infelizmente não vai dar pra você ficar aqui com a gente, porque isso que você fez finge aí a nossa ideia e querendo ou não, a gente pode ter problema com os pais. E aí ele disse, não, tá tudo bem, foi. Só que aí a gente foi sempre bater nessa tecla de fugir das drogas, fugir do álcool, que pra mim a droga mais pesada é o álcool, sinceramente falando, o álcool é o mais pesado, porque é através do álcool que você poderá fazer as outras. E eu vou chamando a atenção sobre as drogas, e quando foi uma vez, ele foi preso, consequentemente, na sua vida ele foi preso aqui no Ipu. E eu só sei que uma vez, numa virada de ano, o meu telefone tocou, um número que eu não conhecia, eu atendi. Quando eu atendi, o cara disse lá o nome dele, eu disse, rapaz, mas como é que você me liga no dia de hoje? O que foi que aconteceu? Aí ele me disse, Expedito, só agora foi que eu vim entender o porquê você me cobrava tanto aquilo ali. E eu não entendia. E aí, Rony, foi um negócio que... Eu só não lembro se foi Natal ou se foi Ano Novo, para me ter a certeza. Eu só sei de uma coisa, chorou eu e chorou ele do outro lado, porque ele sabia que eu estava certo e eu tinha a certeza que estava. Eu sempre cobro do meu atleta, seja ele qual for, o melhor dele. E não é o melhor só na bola, é o melhor dele no social, no respeito, principalmente na conduta da disciplina que ele tem que ter. Porque quando a gente está fazendo um projeto, na nossa ideia é que amanhã a gente tenha um cidadão de bem inserido no contexto social. Quando a gente investe num filho da gente, educa ele, a gente espera que amanhã ele esteja bem conceituado na sociedade. E assim é no nosso projeto. Porque o nosso projeto hoje com criança, ele é trabalhado mais por uma questão de necessidade da criança. Ele precisa ter alguém que ele confia para ele estar lá. Por exemplo, a gente tem uns garotinhos de 5 anos, 6 anos, e que os pais desses caras confiam na gente, senão eles não levariam para o nosso trabalho. Então isso é grátis, essa é uma forma de pagamento que a gente recebe. E a história que me deixa, que eu nunca vou esquecer é essa, por uma questão de segurança, a gente não falar o nome, mas para a gente prevenir a pessoa. Mas ele sabe, e eu sei, né, do quanto a gente tinha o desejo de que as coisas andassem diferente para ele, porque a gente quer o melhor para todo mundo. Quem faz projeto está preocupado com o futuro. E a gente, você falou aí da questão da responsabilidade, né? Ser uma pessoa que formar uma pessoa não só para o esporte, né? Mas para a vida social também, né? Tem os meninos da seleção, né? Conversei com eles e eles falaram sobre isso, que hoje quando eles vão fazer algum contrato com algum time, procuram logo a parte da vida pessoal deles realmente, porque nenhum time ali está contratando, ela quer uma pessoa que vá dar trabalho, sim, né? Sim. Então tem muito isso, tem que ser uma pessoa responsável, né, disciplinada. Primeiramente, para você ser um profissional, você tem que ter isso, né? Ter disciplina. Não é só tudo talento, na vida, né? tem que ter disciplina, entendeu? No futebol, na sua vida social, no seu casamento, na sua empresa, nisso aqui. Se você não tiver disciplina, não anda. O X da coisa é a disciplina. Você tem que ter poder de decisão, mas isso é uma disciplina também que você ganha, que você aprende na vida, porque na hora que você, Rony, faz um projeto e esse projeto cresce,
é porque você adotou uma disciplina de crescimento. Porque se você não tiver esse poder de adotar as coisas e de disciplinar, você não consegue resultado, entendeu? Principalmente quando você mexe com o ser humano. Mas você precisa plantar uma semente e cuidar dela, verdadeiramente cuidar dela, porque é no cuidado que se consegue os resultados. E o que você acha que falta, né, para crescer o esporte amador aqui na nossa cidade? Não só esses projetos, né, que você trabalha e outras pessoas também fazem muito bem aqui, né, na cidade. O que falta para eles crescerem mais e o futebol em si, né? Olha, a gente bem falou no começo, a gente estava aqui conversando antes, aqui nos bastidores, investimento. Tem que ter investimento. Ele tem que vir, seja lá de onde for. Porque se não tiver investimento, você não consegue o resultado. Talvez, a gente falou aqui de apoio de gestão já, né? A gente já tocou nesse assunto de apoio de gestão, mas você não pode esperar só pelos poderes públicos. Você não pode esperar pelo poder público. Você tem que criar mecanismo, você tem que buscar recursos, você tem que trocar com as empresas. Bota aqui o nome da tua empresa aqui no nosso projeto e que a gente vai divulgar de uma certa forma. Porque eu tenho certeza absoluta que a empresa que estiver hoje, ou que estivesse hoje patrocinando isso aqui, o nome dela sairia na estampa. Querendo ou não, isso é um retorno muito bom. Para quem tudo que você vende, você vai ver que teve retorno aqui. Então, o que falta é investir, que falta patrocínios, que as pessoas que têm poder, que têm como ajudar, se quiseres, podem ajudar de uma forma que venha melhorar para todo mundo. Na infraestrutura de campos, de material de vestir, após os treinos, tem que ter um terceiro tempo, um lanche para reforçar essas crianças. Se for para viajar, tem que ter um uniforme diferente do de jogo, que é um uniforme de passeio, acho que um calçado diferente daquele que é usado em campo, que você precisa vestir. Então, o projeto é caro. Tudo tem um custo, né? Tudo tem um custo. Então, o que é que precisa? Que você perguntou, o que é que falta? Falta investimento, falta voluntário, falta pessoas que se preocuparem mais com as outras pessoas que não têm a condição, porque, infelizmente, nós vivemos uma desigualdade social muito grande, é um negócio assustador, né? São um montão de gente que tem X, mas é muita gente que não tem que não tem o básico, né? Que não tem o necessário. Quem está do outro lado da camada, que não tem acesso a essa camada que eu estou inserido na camada, eu já disse, eu estou inserido no baixa renda. Então, eu sei o que é que uma pessoa pobre precisa, eu sei o que é que uma pessoa pobre necessita, porque o custo de vida... Para quem tem um filho e é bem empregado, é tranquilo demais, mas para quem tem 2 filhos e não tem um emprego, é brabo, viu? E para encerrar aqui, Expedito, um bate-bola rápido aqui de perguntas. Um time do coração? Botafogo, mas eu podia crescer mais União. Um jogador que você admira? Admiro vários jogadores, mas a nível de Brasil eu admiro o Neymar, a nível de Brasil, e a nível de pool, um cara que eu gosto demais, Zé Valdo, porque ele realmente é um exemplo de atleta. Ele, no caso do Zé Valdo, é o melhor jogador que você viu jogar aqui no pool? Zé Valdo é um grande jogador, mas acredito que tenha sido um dos melhores. Vamos dizer que sim, né? Porque tem que responder. Zé Valdo foi um grande jogador mesmo. Um campeonato inesquecível no seu campo? Rapaz, a gente já promoveu algumas competições, mas um campeonato que eu gostei demais foi a Copa Fabuloso, porque foi eu que promovi. A gente fez do jeito que a gente sonhava fazer um campeonato. A gente fez um campeonato realmente dentro daquilo que a gente esperava, com premiação, com segurança. Na hora de fazer a final, a gente tinha uma equipe que a gente planejou para campo, a gente tinha uma arbitragem que a gente queria. Copa Fabuloso para mim foi uma Copa inesquecível. Tudo do jeito que você queria, do jeito que a gente queria e tinha a condição para fazer, porque fazer as coisas bem feitas é gostoso. Viu? Um gol que você nunca esquece? Rapaz, que eu joguei ou como é que é? Pode ser. Gol que eu nunca esqueci, eu vou até falar aqui que me perdoe o nosso amigo Estrela Vermelha. A gente estava no jogo contra o time do Pai do Rei, Estrela Vermelha, o jogo era muito de campo, era dele. Jogo 0-0,
e a gente precisava ganhar para se classificar. Nós tínhamos Diabo Louro no nosso time, nós tínhamos o Dado, nós tínhamos o Wanda do Guaraciacuense, vocês acreditam? Sim. Nós tínhamos Estudinho, a gente tinha o Ronaldinho de Coelho. Aí, e eu uniformizado, que eu sempre faço minha ficha. Aí eu chamei o jogador, não me lembro se eu tirei o Wanda, acho que eu tirei o Wanda desse dia. E entrei no jogo. Assim que eu entrei no jogo, o Dário rodou uma bola assim, o Dário rolou uma bola no bico da área assim, eu chutei. Foi na quina, chegar. Na quina do gol, esse gol eu não vou esquecer nunca, porque realmente foi muito bonito. Um amigo que o futebol lhe deu. O rapaz do futebol me deu vários amigos, mas fica até difícil eu dizer, mas eu tenho um grande amigo criado dentro do esporte, o Zé Milton. Para mim foi um amigo que o esporte me deu, porque foi um cara que quando eu não conhecia ninguém, ele que eu tinha um time de futebol e eu precisava de uma pessoa que botasse o time em campo, e ele sabia fazer isso e fez, e foi um amigo que o esporte me deu. Só que hoje a gente é amigo pessoal, graças a Deus. Campo de barro ou gramado? Eu gosto do campo gramado, mas a gente não pode esquecer o campo de barro, porque é no campo de barro que nascem os verdadeiros heróis, viu? Um sonho para o esporte de Ipu? Eu sonharia com o esporte do Ipu disputando profissional. Hoje, sinceramente falando, um sonho para mim seria o esporte do Ipu jogando o campeonato cearense, porque você tem que pensar por baixo, né? Um sonho que eu tenho na vida, não sei se consigo, o Ipu jogar de forma profissional. Nós temos hoje o futsal está muito bem servido, ou não? Está muito bem servido. Tá. O futebol, hoje o futsal representa de fato o nosso esporte, mas eu gostaria que o futebol de campo também fizesse isso, porque o futebol de campo é onde você vai buscar os jogadores, os verdadeiros craques que estão aqui. Olha, um dos 3 maiores jogadores do estado do Ceará, um dos 3 é o Clodoaldo. Sim. É ipuense. Então, meu amigo, se você não bota um time no profissional, se você não tem como mostrar os seus valores, e você ainda consegue ter o 3º melhor jogador, e eu acredito que de todos os tempos, viu? Não é uma coisa assim, não. Clodoaldo está entre os 3 melhores jogadores a nível de estado de todos os tempos que eu me entendo aqui no esporte. E se a gente conseguisse botar o futebol no profissional, a gente ia hoje revelar muita gente. Inclusive, antes, bem no começo, a gente falava de jogadores, a gente tem um grande nome que o Ipu pode apresentar logo, que é o Gabriel, um garoto de 10 anos, filho da Marcelinha, que eu conheço, que também já fez parte do meu projeto. Hoje já está noite, porque os caras vão vendo, e na hora que você chega no pé de fruta, você vai escolher a maior manga, né? O maior abacate. Nos projetos é do mesmo jeito, os caras vão levar os melhores, viu? Uma qualidade que um atleta precisa ter. Um atleta ele tem que ter disciplina, ele tem que ter conduta de atleta, postura de atleta, mas eu questiono ele. Disciplina é uma qualidade que ele tem que ter. Se não fosse o futebol, qual seria o esporte escolhido? Rapaz, se não fosse o futebol, eu gosto de todos os esportes. Eu gosto do vôlei, eu gosto do basquete, eu gosto do tênis, beach tênis. Eu acho que o futebol mesmo tá bom, vamos deixar porque, né? Uma palavra que define o esporte na sua vida. O esporte é vida, o esporte é tudo, viu? O esporte é tudo. O esporte é, mas vamos resumir para uma palavra, mas vou dizer aqui várias. O esporte é vida, o esporte é saúde, o esporte traz um bocado de coisa perto de você, ele traz alegria, ele traz raiva, ele traz felicidade, ele traz tudo. Mas o esporte é vida. O esporte é vida. E para finalizar, uma mensagem para quem está começando no esporte. Olha, a gente falou de muitas coisas, mas uma coisa foi muito repetida aqui, disciplina. Para quem quiser vencer na vida, seja lá no que for, aplique a disciplina na sua vida. E o que é essa disciplina? É uma regra básica que você precisa ter, que é você que vai dizer como é que tem que ser. Sabedoria, medo, você tem que ter medo. O homem que não tem medo, ele faz muita besteira, porque ele não tem medo. Então, gente, disciplina e medo, você tem que ter essas duas coisas. E coragem é muito importante,
mas às vezes você faz muita besteira porque não tem medo. Você tem coragem demais, acaba se atropelando. Então você tem que ter disciplina daquilo que você faz, respeitar as pessoas que estão perto de você, respeitar seu professor, respeitar seu pai, respeitar seu colega. Isso aqui é uma disciplina, viu? Então, para mim, a disciplina é a coisa mais importante na vida do ser humano. Pois é isso, Expedito. Foi um prazer e uma honra receber você aqui, viu? Eu agradeço demais, Rony. Quero primeiramente parabenizar você e toda a sua equipe, desde o maior investidor até o menor dentro dessa equipe. Tenho certeza absoluta que esse segmento vai explodir, vai ser grande, porque tem profissionais bons, bem intencionados e preparados para isso aqui. Eu tenho certeza absoluta, Rony, que você vai conseguir aquilo que você almeja para a sua vida dentro desse segmento. E fica aqui fica aqui as minhas palavras de poder só agradecer a Deus, agradecer a vocês por estar aqui nesse momento, porque esse momento ele é muito importante para nós, para mim, para você e para todos que fazem essa equipe. Muito obrigado. Um abraço. Bate-papo. Oferecimento. Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da Doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma.